Pessoas, tudo certo com vocês? Ó, professor Nozei na área de novo pra gente conversar mais um pouquinho de língua portuguesa. Olha só, gente, ainda falando de texto. Texto. E agora eu vou focar um pouquinho mais no texto, que é aquele texto não verbal, que trabalha com imagens. Lembra que eu falei pra vocês? Muito bem. Quando eu penso no texto não verbal, é interessante você pensar também qual é a intenção daquele texto não verbal. Por exemplo, falar pra você assim, ó, você pega uma propaganda. Propaganda, quando você pega um outdoor, ou sei lá, um ponto de ônibus, a propaganda normalmente ela trabalha com o texto não verbal e o verbal junto. Só que ela dá mais ênfase no não verbal. E ler aquele texto não verbal é importantíssimo. Por quê? Porque você precisa entender qual é a intenção de quem fez aquele texto. Então, por exemplo, se eu pego lá uma placa de uma, vamos pegar uma empresa de chocolate, e ele coloca lá um chocolate caindo, derretendo dentro de um balde, e o balde é todo printado dourado, e aí ele coloca assim, o chocolate que vale ouro. O que ele quer dizer com essa informação? Primeiro, eu tenho um balde dourado com chocolate derretido caindo, ó, salivei. Gorda, fogo, né, cara? Só pensa em comida. Olha só, você pensa naquele chocolatinho derretendo e escrito embaixo, o chocolate que vale ouro. Primeiro, já sei que ele estava fazendo o quê? Valorizando o chocolate dele, dizendo que aquele chocolate é melhor que os outros, que vale ouro, que é bom demais, né? E por valer ouro, talvez ele seja mais caro. Se ele é mais caro, ele está justificando o porquê ele é mais caro com a propaganda. Sacaram essa ideia? O cara tá fazendo você acreditar que o chocolate dele é mais caro porque vale ouro, porque é melhor que os outros, tem mais peso, tem mais qualidade. E veja, ele faz com que o balde seja de ouro, a informação, o chocolate que vale ouro. Então assim, não tem problema pagar caro no meu chocolate porque ele vale esse preço. Olha que interessante como a propaganda tem uma persuasão. Essa é a função da propaganda. Professor, o que é persuasão? Persuasão é quando a propaganda quer te convencer de algo. A propaganda tem essa função, ela tem a função de convencimento, ela quer convencer você a comprar algo. Por favor, compre o nosso chocolate, mesmo ele sendo mais caro, ele é o melhor, porque ele vale ouro. Olha que informação doida. Professor, onde você viu essa propaganda? Não sei, inventei agora. Certo? Professor, eu vou passar pro meu pai fazer. Não! Direitos autorais aí, pessoal. Então, olha só. Quando você pensar nessa propaganda, veja que a intenção dela é convencer as pessoas a comprar o chocolate deles, porque o chocolate deles é bom, mesmo que seja mais caro. E você já percebeu que as pessoas compram as coisas mais caras mesmo? Ah, professor, mas a minha vizinha só compra coisa mais barata. Mas a sua vizinha compra as coisas mais baratas, mas ela tem que comprar várias coisas a mesma coisa várias vezes, muitas vezes. Nossa, e que foi isso? A mesma coisa várias vezes, muitas vezes. Porque olha só o que eu quero dizer. Compra uma coisa mais barata, mas que às vezes tem menos qualidade. E aí vai consumir mais rápido e tem que comprar uma outra igual. Mas não é necessariamente o caso do chocolate. Porque o chocolate, de certa forma, é para ser tudo meio parecido. Sabemos que não é verdade, mas é para ser tudo meio parecido. Mas por que as pessoas compram mais aquele do que este? Porque aquele talvez seja mais caro, porque inspira mais confiança, porque inspira a ser melhor. Agora, outros não são tão comprados porque talvez não inspire tanta confiança e talvez não sejam tão bons. E aí, olha só, entra outra ideia nossa aqui que nós já falamos, de ter uma opinião, um pensamento crítico sobre isso. Opinião sobre as coisas, até mesmo sobre o chocolate. Vale mesmo o ouro esse chocolate? Ou tem um outro equivalente a esse que é mais barato e que vale tanto quanto? E aí você tem que ter opiniões, tem que ter a possibilidade de olhar para um e para o outro, experimentar os dois e saber qual vale mais a pena e qual não vale. Então veja que a propaganda quer fazer isso. Então a propaganda ela tenta trabalhar. Outro tipo de texto que faz também um movimento de interpretação é, por exemplo, a charge. A charge ela tem uma crítica por trás dela. Lembrando sempre, qual que é a diferença entre charge e tira? Charge é uma crítica atual, certo? Não é a quantidade de quadros, não. É que a charge tem uma crítica atual. Então aconteceu alguma coisa no governo, veio uma charge fazendo uma crítica ao governo. A tira, ela pode ter um quadro ou mais quadros, não tem problema. Só que a tira tem uma crítica atemporal, ou seja, é uma crítica a longo prazo. Então, por exemplo, a charge traz uma crítica do governo atual, enquanto a tira traz uma crítica à sociedade. A sociedade que não tem preocupação com o meio ambiente, por exemplo, isso é uma crítica atemporal, desde 1980 até hoje, 2000 e alguma coisa, certo? Então vejo que aqui eu tenho essa relação.
Então cuidado, hein? Charge, crítica atual, tira, crítica atemporal. É uma crítica que vale para todos os tempos. Eles também têm essa função. E aí você precisa saber o que está acontecendo no mundo para entender tanto a charge quanto a tira. Para você poder ler aquilo e falar, ah, entendi porque ele está fazendo isso. Ou ler a tira, ah, entendi porque, o que ele está me dizendo aqui. Isso chama-se o quê? Conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo, como é que eu adquiro conhecimento de mundo? Leitura. Se informando, tendo informação. Você tendo informação, você vai ter conhecimento de mundo. Conversando com os pais, com os amigos, com os colegas, com o tio, com o avô, com todo mundo, você vai tendo informação e vai criando aí a sua posição, sua postura, seu olhar diante de todas as situações. Muito bem? Tranquilaço isso? Então, cuidado. Tira e charge, charge e tira. Charge, crítica atual. Tira, crítica atemporal. Muito bem. Pensando nisso ainda, tenho também os gráficos. Gráfico pode ser o gráfico pizza, que é aquele redondo que vem recortado, tantos por cento fazem isso. Ou pode ser até mesmo um gráfico que tem um mapa do Brasil, dividido entre os estados, e porcentagens dentro dos estados, por exemplo, em relação à violência infantil, ou até exploração do trabalho infantil. Então, sei lá, 5% num lugar, 10% no outro. Isso também é um gráfico, porque dá informações das regiões do país. E aí você precisa conhecer o país, o mapa do Brasil, para poder identificar, ah, olha aqui, ó, tem 10% de exploração infantil no trabalho lá no Amazonas, tem 25% em Santa Catarina, e assim por diante. Você precisa olhar esse mapa, reconhecer para poder fazer a leitura. Tudo isso faz parte da interpretação de texto. Conhecimento de mundo é essencial para que você possa interpretar adequadamente um texto, sem problemas e tranquilo. Muito bem? Então aí, ó, falei de charge, tira, gráfico, infográfico, e ainda falei também de propaganda. São 4 gêneros textuais que focam na imagem e que você tem que aprender a ler a imagem para poder compreender melhor e resolver as questões que vêm pela frente. Show de bola isso? Tranquilaço? Muito bem, respire fundo, tem mais uma aulinha aí, ponto, vira a página, bora lá, vamos!